Bom, agora já são 6h02, boa noite agora oficialmente. Quero agradecer, de antemão, pastor Walter, Thalita, amigos queridos, que têm abençoado as nossas vidas sempre. É muito bom quando a gente está aqui. Agradecer pastor Gessé também, que tem uma influência grande no meu ministério, tudo que ele escreve, e a maneira como ele, um ministério tão longo, e tão frutífero, e tem também abençoado as nossas vidas, e agradecer pela confiança de estar aqui no púlpito, dessa igreja, que é uma igreja que tem zelado, priorizado a palavra de Deus. E eu gostaria de falar sobre algo que tem revolucionado a nossa igreja, algo que a palavra de Deus fala, mas às vezes a gente esquece da importância que isso tem nas nossas vidas, Então eu quero falar sobre a importância do discipulado. Vai aparecer ali a importância do discipulado, e principalmente a importância do discipulado para a igreja local, A nossa igreja, a igreja que eu pastoreio lá, a Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, em Sumaré, pertinho de Campinas, Então eu sou pastor lá há 12 anos. Nos primeiros 5, 6 anos fazia um ministério de manutenção, entrava algumas pessoas, saíam outras. A gente tem um templo lá para aproximadamente 400 pessoas, e esse templo ficava vazio. Mas depois do discipulado, depois que nós começamos o discipulado, a igreja teve uma mudança muito legal, Nós vimos o templo enchendo e pessoas ganhando pessoas, fazendo mais discípulos. Depois disso, os cultos ficaram cheios, o estacionamento não dava mais, então nós tivemos que começar um segundo culto. Nós temos cultos lá às 17h e às 19h15. E nós temos esse alvo de todo mundo ser discipulado, todo mundo discipular outras pessoas. E nós vamos ver então a respeito da importância do discipulado. Nós vamos ver vários versículos, então eu não vou ler um versículo específico em que eu vou basear essa palestra, mas nós vamos ver vários versículos que vai falar basicamente a respeito da importância do discipulado, E o discipulado é importante para quê? E nós vamos refletir a respeito disso, Nesses poucos minutos que nós temos aqui, nós vamos refletir a respeito da importância do discipulado. Em primeiro lugar, o discipulado ele é importante para a igreja local, para obedecer a Deus. Ele é importante para obedecer. Por quê? A Bíblia diz claramente: portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Jesus nunca pediu para a gente fazer membro de igreja. Jesus nunca pediu para a gente ter uma quantidade X de pessoas. A Bíblia diz que Jesus andava com as multidões, mas ele ainda assim falava para as multidões: olha, vocês querem ir embora, Vocês estão atrás de mim por causa do pão e não por causa do que eu falo, Tudo aquilo que parece que hoje em dia é loucura dizer. Se tem uma multidão seguindo, então vamos dar cadeira confortável, vamos falar para eles ficar à vontade, vamos receber bem para a gente poder lotar a igreja. Mas Jesus não estava preocupado em formar multidões, Jesus não estava preocupado com o número de pessoas. E quando ele deixou os discípulos para ir para junto do Pai, preparar o lugar, ele não disse: olha, façam membros de igreja, façam multidões. Ele disse: façam discípulos. Por isso o discipulado é importante para obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus à medida que nós discipulamos, que nós fazemos discípulos, Joel Kominski, ele diz essa frase aí, Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos, não de juntar multidões. Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos e não de juntar multidões. Então o discipulado é importante para obedecer a Deus, mas o discipulado ele também é importante para ensinar a obedecer todas as coisas. A Bíblia é bem clara quando nesse texto, de Mateus 28 diz: portanto vão e façam discípulos. E quando ele disse façam discípulos, ele disse o que é que nós temos que fazer. Ele disse: vocês vão batizá-los e vão ensinar a guardar todas as coisas, ensinar a obedecer todas as coisas. E aqui tem algo que é muito diferente de ensinar todas as coisas, é ensinar a obedecer todas as coisas. Olha só como que o discipulado ele vai além de simplesmente ensinar alguma coisa. Você pode dizer para um jovem, por exemplo, que é errado
sexo antes do casamento. Você estará ensinando. Então o jovem, ele precisa ser ensinado. A palavra de Deus diz isso. Jesus também era chamado de mestre. Mas a Bíblia não diz que o discipulado apenas ensina todas as coisas, mas ensina a obedecer todas as coisas. E tem uma diferença muito grande. Ou seja, no discipulado eu não tenho apenas que dizer para um jovem discípulo: olha, é errado o sexo antes do casamento. Eu tenho que ensiná-lo a obedecer isso. De repente um jovem que tem problema nessa área e diz: olha, eu não sei, sabe, eu vim de uma vida muito promíscua e eu tenho problemas nessa área. E então o discipulador, ou aquele que ajuda o jovem, ele não tem apenas que dizer: isso é errado. Ele tem que orar junto com ele tem que conseguir estratégias, ele tem que ajudá-lo, ele tem que perguntar: olha, qual é o momento que você está mais sujeito a isso? É quando eu vou levar ela da escola dela para a casa dela, né? Então tá bom, eu vou lá junto com você para a gente poder ir junto. Ele tem que fazer alguma coisa para ensinar a obedecer. Tem uma das pessoas lá na igreja do Bom Retiro que a gente faz um discipulado bem próximo. E então ele me falou a respeito da dificuldade que ele tem de ler a Bíblia. E ele disse: olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes eu passo a semana sem ler a Bíblia. E eu disse: olha, você já sabe que isso é errado, que você tem que ler a Bíblia. Eu sei que isso é errado, então agora eu tenho que ensinar você a obedecer, porque você já sabe que é errado, mas eu tenho que de alguma maneira te ajudar a ler mais a Bíblia. Então eu falei para ele: eu vou começar a orar por você. E eu comecei a orar e a conversar com ele. E então só essa pergunta de: olha, eu estou orando por você, como é que está? Isso já deixava ele constrangido. Não, eu não li ontem, mas eu vou ler hoje, assim que eu chegar em casa. Mas aí eu vi que ainda assim não ia. Aí eu falei para ele: olha, eu resolvi mudar a minha estratégia. Eu vou continuar orando por você, mas eu vou fazer um jejum para você ler a Bíblia. Ele falou: é mesmo? Eu falei: só que vai ser um jejum diferente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou... a partir da semana que vem, na segunda-feira, eu só vou comer depois que você ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, eu não vou comer. Se você não ler na terça, eu também não vou comer na terça. Eu estou preparado para ficar essa semana toda em jejum por você, mas você vai ler a Bíblia, eu vou jejuar por você. Agora eu só queria te fazer um pedido: se eu morrer, você fala para minha esposa que foi por sua causa, que foi por causa disso. Ele começou a ler a Bíblia, né? Então eu ligava para ele e falei: e aí, posso comer já? Ele: pode comer, pastor, porque eu li a Bíblia já. Você leu o quê? Eu li o Salmo hoje, tá? Eu estou lendo. E ele começou a ler. Eu não tenho só que ensiná-lo que é importante ler a Bíblia, eu tenho que ensiná-lo a obedecer todas as coisas. E então nessa dinâmica do discipulado, né, as pessoas começam a abrir o coração e contar, né, as suas dificuldades. E então nós começamos a ajudá-las nas suas dificuldades. O discipulado é importante para obedecer, mas ele é importante para ensinar a guardar todas as coisas também, né? O Billy Graham, ele disse o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça. Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço, eu não tive que pagar, ele pagou o preço. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso ser discipulado, eu preciso aprender a obedecer todas as coisas, e isso vai custar a minha vida. Eu preciso abrir mão de um monte de coisas, eu preciso me comprometer com Deus, eu preciso de mais e mais a cada dia. O discipulado, ele é importante também na igreja local para fechar a porta dos fundos. Uma das coisas que eu notava na igreja era, como eu disse, que entravam pessoas e saíam pessoas, entravam pessoas e saíam pessoas. E eu falei: a gente precisa frutificar. Jesus diz lá em João 15: olha, eu sou glorificado quando vocês dão muitos frutos. O que está acontecendo? E então eu comecei a fazer uma pesquisa de algumas grandes igrejas no nosso estado, e de quantos anos essas igrejas tinham e quantos membros elas tinham. E eu fiquei surpreso ao ver que as grandes igrejas, elas, se comparado assim, olha, ela tem 50 anos e 500 pessoas, então isso significa que ela ganhou uma média de tantas pessoas por ano. Uma igreja grande não ganha tantas pessoas assim por ano. Eu falei: mas esse número de pessoas a gente consegue ganhar. O que é que está acontecendo então? E eu percebi que, na verdade, igrejas que crescem não são as igrejas
que ganham muitas pessoas, mas as que conseguem manter aquelas que ganharam, ou seja, o discipulado, que consegue ensinar a obedecer, que consegue formar um cristão que tem compromisso, que tem caráter, um cristão maduro. E essas pessoas vão ganhando outras pessoas, e então a porta dos fundos da igreja é fechada, porque nós temos uma igreja com mais maturidade, uma igreja com mais maturidade. Tem um versículo, né, que diz isso, lá em João, ele diz, né, enquanto eu estava com eles, eu os protegi, e os guardei pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus teve no seu discipulado a preocupação de fechar a porta dos fundos, e ele falou isso para o Pai: olha, daqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele, falando de Judas. Isso também nos dá um alento, né? Porque mesmo fazendo um bom discipulado, uma igreja tendo um bom sistema de discipulado, ainda assim pessoas vão sair, ainda assim vai existir pessoas que não vão gostar, pessoas que não vão querer. Isso aconteceu com Jesus, mas nós conseguimos eliminar em muito a porta dos fundos, e aquelas pessoas que saem, às vezes por qualquer motivo, por falta de maturidade cristã. Então, o discipulado é importante para fechar a porta dos fundos. O discipulado, ele é importante também para acabar com as surpresas desagradáveis, né? Ali tem a foto, né, de uma esposa fazendo uma surpresa para o marido, o carro, né, batido ali, ele não sabe ainda o que aconteceu. Às vezes eu me sentia assim como pastor, sabe? Às vezes entrava um casal lá no gabinete e aí falava assim: pastor, a gente quer dizer uma coisa. Eu falava, pode dizer. Eu pensava, vai me convidar para as bodas, né, para alguma coisa, para falar numa festa de casamento, né, de aniversário de casamento. E aí eles diziam assim: nós estamos nos divorciando. Eu falava, mas como? Como vocês estão se divorciando? Vocês se dão tão bem, todo mundo aqui admira vocês. Não, pastor, é só fachada. A gente vive brigando, a gente vive discutindo, mas aqui na igreja a gente consegue disfarçar bem. E então, quando essas pessoas iam embora, eu pensava comigo: meu Deus, será que eles não tinham um amigo, não tinham uma pessoa que soubesse das dificuldades que eles estavam passando? Que tipo de igreja nós estamos formando, onde as pessoas estão vivendo casamentos cheios de problemas, de dificuldades, mas não tem coragem de se abrir com ninguém? Então nós começamos um sistema de discipulado na igreja, onde pessoas vão discipulando pessoas, discipulando grupos de pessoas. E então o que nós começamos a perceber é que essas surpresas desagradáveis praticamente terminaram. Uma pessoa que tem um determinado problema, quer seja um jovem ou então pessoas que têm problema num casamento, né, problemas na criação de filhos, problemas para ler a Bíblia, como eu citei aqui, geralmente conversam com os seus discipuladores: olha, eu estou tendo problema nessa área, né, o que eu posso fazer? E as pessoas vão acompanhando. Não quer dizer que não haja mais problema, mas muitos problemas já chegam para mim praticamente resolvidos. Alguém vem e fala: pastor, olha, estou discipulando uma pessoa, estou discipulando um homem, a minha esposa discipulando a esposa dele, e a gente está fazendo um discipulado, e eles estão tendo um problema no casamento, e a gente tem orado com eles, tem tentado ajudá-los, mas chegou num momento em que a gente precisa da ajuda do pastor, precisa do pastor para intervir, para nos ajudar nisso. Então, quando chega, já chega com meio caminho andado, já chega com pessoas que já sabem o que está acontecendo, pessoas que estão acompanhando, né? E então isso evita muitas surpresas desagradáveis então na igreja. O discipulado é importantíssimo por isso. O discipulado, ele é importante também para ajudar no crescimento pessoal e do reino. Ele ajuda no crescimento pessoal, né? A pessoa então ela vai começar a crescer e claro, a consequência disso é que a igreja, o reino, né, também vai ganhar com isso, né? Um caso que nós temos específico assim na Bíblia, né, lá em João 21:15, Jesus ele diz, né, depois de comerem, né, o texto diz: Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele: cuide dos meus cordeiros. Jesus fala com Pedro nesse diálogo, e a gente percebe o quanto Pedro cresceu desde o início do ministério de Jesus até agora. Vocês lembram?
Vocês sabem como é Pedro. Pedro é uma pessoa intempestiva, uma pessoa que falava o que dava na cabeça, uma pessoa que agia às vezes sem pensar, né? Tem vários episódios na Bíblia que aconteceu isso, né? Por exemplo, tem um episódio na Bíblia em que ele é levado para o Monte da Transfiguração. Então imagina que momento solene. Jesus chama apenas 3 dos seus discípulos e diz: venham aqui vocês 3 que eu quero mostrar algo para vocês. E lá ele se transfigura e então aparece Moisés, Elias, então, né, uma cena, né, então de repente aquela aura espiritual, né, e todo mundo ali, ele participando daquilo. Quem é que ia quebrar o silêncio? Pedro disse naquele momento, né, tão solene, ele abre a boca e diz: bom é esse lugar, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para você, uma para você, uma para você, vamos morar aqui porque esse lugar está muito legal. E aí a Bíblia diz que uma voz do céu vem e diz assim: esse é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvi. Em outras palavras, Deus disse: Pedro, cala a boca, porque ele diz: olha, esse é o meu filho amado, escuta o que ele tem para dizer agora. Não era a hora de falar, era a hora de contemplar, né? Quando os guardas vêm prender Jesus, quem é que age e dá uma espadada, né, num dos guardas? É Pedro, é ele quem faz isso, né? Ele é o intempestivo, ele é que fala sem pensar. Quando Jesus está explicando: gente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou ser crucificado, né? Eles vão me levar para a cruz. Então quem é que atrapalha o ensino de Jesus para falar? Pedro, né? Nunca isso vai acontecer com o Senhor, nunca nós vamos deixar isso acontecer. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, né? Então ele falava de maneira assim intempestiva, falava em hora errada. Mas esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que fez tudo isso, depois que Jesus ressuscita, ele tem essa conversa com Pedro e ele fala: Pedro, você me ama de verdade? E ele então diz 3 vezes: eu amo, eu amo, eu amo. Então ele diz: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Jesus pega um pescador que falava na hora errada, que agia na hora errada, que falava sem pensar, e transforma esse homem, esse pescador simples, num grande pregador e no líder dos discípulos. Porque depois ele vai dizer para Pedro, né, olha, você fortaleça os teus irmãos, ou seja, coloca ele como um líder. Então o discipulado de Jesus fez com que Pedro tivesse um crescimento fenomenal. E então aquele Pedro que negou a Jesus diante de pessoas, depois que Jesus dá essa incumbência, lá em Atos a gente vê uma multidão falando que os cristãos estavam bêbados na descida do Espírito Santo. Pedro se levanta, começa a pregar, e nessa primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. O discipulado é importante para o crescimento pessoal e crescimento do reino. Eu fico orgulhoso de ver pessoas que eu dei os primeiros estudos da fé, né? A gente tem um estudo lá que chama Estudo de João, Estudo do Evangelho de João, que para a pessoa conhecer o que é o Evangelho, o que é a salvação, né? Como a pessoa pode ser salva. Então, depois desse estudo e depois de se converter, de aceitar Jesus, tem outros estudos e ela pode ser batizada. Pessoas que eu dei esses primeiros estudos e eu comecei então a discipular e comecei a ver o crescimento. Nós trabalhamos com grupos pequenos lá na igreja, e essas pessoas, algumas delas hoje lideram grupos pequenos, né? Já multiplicaram seus grupos pequenos, já estão ajudando a pastorear outras pessoas. Então esse crescimento vem através do discipulado, Então o discipulado é importante para isso. O discipulado, ele é importante também, ele ajuda também. Tem uma frase do Bonhoeffer, né, aqui, que ele diz: salvação sem discipulado é graça barata. Salvação sem discipulado é graça barata, ou seja, é metade do caminho. Você foi salvo, mas tem mais ainda. Jesus não disse apenas que era para a gente batizar, mas para batizar e ensinar a guardar todas as coisas. O discipulado, ele é importante para substituir a mentalidade de consumidor pela mentalidade de servo. Ele substitui essa mentalidade de consumidor pela mentalidade de servo. Algumas pessoas, né, ainda vão à igreja como quem vai ao teatro, né? Olha, eu estou
pagando, eu estou dando o meu dízimo, a minha oferta, eu quero ouvir uma boa música, então não quero que ninguém desafina hoje, eu não quero que a mensagem hoje tem que ser boa, né? Então, porque se não for, então a gente vai escolher um outro lugar para ir. Essa é a mentalidade de consumidor que a gente tem hoje no nosso meio evangélico, né? O self-service da fé. Muita gente indo em muitas igrejas e dizendo, olha, tem tanta opção, se não me agradar eu vou em outra, não querem se comprometer, não querem servir. E então elas têm essa mentalidade de consumidor. Eu não estou indo para adorar a Deus, eu não estou indo para poder oferecer os meus dons, talentos, habilidades e recursos para o crescimento do reino. Eu estou indo para ser servido. E o discipulado muda essa mentalidade de consumidor e troca pela mentalidade de servo, que é a que nós devemos ter, né? Lá em 2 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, né? Aqui Paulo fala sobre 4 gerações, né, de discipulado. Ele fala, olha, Timóteo, você me ouviu dizer. Então falando de Paulo falando com Timóteo, que já é uma segunda geração. Eu ensinei você, e o que você me ouviu dizer, o que você vai fazer? Você vai ensinar para outros. Mas que outros que você vai ensinar? Outros que sejam idôneos para também ensinar a outros. Ou seja, isso tem que reproduzir. O discipulado precisa ser algo reprodutivo, precisa ser algo que você vai ensinar, não para que a pessoa fique dependente de você, não para que você crie uma pessoa que tem total dependência, mas para que você crie um discípulo que faz novos discípulos, para que você diga para ele, olha, sabe aquilo que eu fiz com você? Os encontros, as orações, a ajuda, chorar junto, estar com você nos momentos, eu quero que você faça isso com outra pessoa. Sabe aquela pessoa que acabou de chegar na igreja? Sabe aquela pessoa que tem vindo visitar? Então, eu quero que você pegue essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa, você vai discipular essa pessoa, você vai fazer algo para que ela cresça na fé, para que você consiga então fazer isso, né? Voltaire, ele disse isso, né? Servir só para si é não servir para nada. Servir só para si é não servir para nada. Jesus não nos chamou para sermos servidos. Ele mesmo disse isso: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. E assim também nós precisamos ter essa mentalidade de que nós estamos aqui para servir. Quando eu discipulo alguém, eu estou então servindo essa pessoa, eu estou ajudando essa pessoa no seu crescimento, e eu faço isso com o intuito de que ela também faça isso com outras pessoas que vão também aprender. O discipulado, ele é importante também para fortalecer a comunhão da igreja, né? Isso fortalece a comunhão da igreja. Quando você começa a discipular pessoas, a cuidar de pessoas, a fazer com que pessoas cresçam, então é natural que uma amizade comece a surgir, é natural que comece a surgir uma comunhão. Imagina uma igreja onde todo mundo discipula e todo mundo é discipulado. Imagina a comunhão, a amizade que vai surgir daí, né? Como aconteceu com Judas. Então é óbvio, né? Como eu disse, nós sempre temos falhas no discipulado. Pode ser que tenha pessoas que não vão se abrir, pode ter pessoas que vai dizer toda vez que está tudo bem, e você não tem como fazer nada, você não tem como arrancar do coração da pessoa aquilo que ela não quer dizer. Então Jesus discipulou os 12, entre eles estava Judas. Judas teve o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor líder, o melhor discipulador, e mesmo assim ele fracassou. Então não depende só do discipulador, mas também do discípulo, né? Fazer aquilo que precisa ser feito, compartilhar, orar junto, e entender que todos nós precisamos de ajuda. Precisamos então de ajuda para podermos ter essa comunhão, né? A Bíblia diz lá em João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Jesus, depois de discipular os 12, ele diz: olha, eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Nós já mudamos, aumentamos um patamar no nosso relacionamento. Antes vocês eram servos, mas agora eu considero vocês meus amigos. E é isso que acontece quando nós temos um discipulado forte também, quando nós temos um sistema de discipulado. Agora, uma coisa que é muito importante, né, a gente saber a respeito da questão do discipulado é como é que a gente faz o discipulado, né?
como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai alcançar essa comunhão? Esse versículo em Atos 2, 46 e 47 fala a respeito da comunhão da igreja primitiva. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o tipo de comunhão que toda igreja anseia, que toda igreja precisa ter. O texto diz que eles estavam juntos, que eles se reuniam todos os dias. E por um longo período de tempo eu ficava pensando, mas isso deve ser muito chato. Reunia todo dia. Imagina o pastor falar assim, gente, é o seguinte, para seguir Atos 2, nós vamos ter culto todo dia aqui agora, todo dia nós vamos ter culto, então vocês vão ter que vir para cá todo dia. Ninguém aguenta esse tipo de vida, e todo dia. Como é que eles faziam isso? Porque os apóstolos obrigavam. Não é porque eles obrigavam, porque o texto diz que eles estavam juntos todos os dias, e eles se reuniam com alegria e sinceridade de coração. Então eles tinham prazer em estar juntos. E aí o texto diz que eles comiam o pão nas suas casas, que eles então faziam as suas refeições, e que todos os dias o Senhor acrescentava novas pessoas a esse grupo. Então, sabe o que eu acho que acontecia na igreja primitiva? Eles tinham os dias em que eles celebravam, as celebrações, os cultos, mas eles tinham dias em que eles se reuniam em grupos de pessoas. Tinham dias em que eles estavam juntos, de repente para poder fazer a refeição juntos, porque o texto diz que eles participavam juntos das refeições. Talvez não era só um estar junto espiritual, vai ter culto. Talvez era, sabe o quê? Talvez ele esteja dizendo no texto o seguinte: olha, esse povo estava junto todo dia, porque um dia tinha culto, no outro dia eles se reuniam num grupo pequeno, no outro dia eles discipulavam uns aos outros, no outro dia não tinha nada. Então sabe o que eles faziam? Vamos fazer um churrasco em casa? Vamos. E eles reuniam um grupo de pessoas, e todos os dias eles se viam. Por alguma maneira, todos os dias eles se viam. E sabe qual era o resultado disso? O Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Alguém chegava lá no grupo, naquele culto, e dizia: meu, que ambiente é esse? Que lugar é esse? Que comunhão é essa? Eu quero fazer parte disso. E se rendia. Outro dia eles participavam de um grupo pequeno, de repente, na casa de alguém, e aí a pessoa dizia: eu quero participar desse grupo. As pessoas oram umas pelas outras, conhecem umas às outras. Talvez as pessoas eram convidadas para as refeições. Olha, nós vamos fazer uma refeição em casa, você não quer ir participar com a gente? Vai o pessoal lá da igreja. E aí então as pessoas iam, e então viam aquela confraternização linda, e dizia: eu quero fazer parte disso aqui também, eu também quero fazer parte disso, essa comunhão. Então o discipulado também proporciona isso. O discipulado é importante para a vida da igreja, porque vai fazer com que todas essas coisas aconteçam. Mas ainda fica uma pergunta: na prática, como é que a gente faz isso? Como que a gente faz esse discipulado na prática? Isso é algo que, uma parte em que a gente fala de maneira bem aberta, porque na verdade não existe um modelo X que deve ser feito. Olha, o jeito certo de fazer discipulado é esse. Não dá para fazer isso, não tem como fazer isso. Então, na verdade nós temos que, entre outras coisas, confiar, por exemplo, na liderança da igreja local. Quem é que vai decidir a melhor forma de fazer discipulado aqui na igreja? É o pastor Gessé, é o pastor da igreja. Mas como que vai ser a melhor forma lá nos jovens? Olha, o pastor Gessé falou que o pastor Walter pode definir isso entre os jovens. Então é o pastor Walter que vai fazer isso e que vai dizer: olha, a melhor forma aqui é assim. No Bom Retiro nós temos uma maneira, mas não é a mesma maneira que existe em outras igrejas. Cada igreja tem a sua particularidade. Então não dá para ter um modelo fechado, não dá para ter olha, discipulado de verdade é assim, Então a primeira coisa é: não tenha preconceitos. Tem gente que fala: olha, o jeito certo de discipulado é esse, o jeito certo é aquele outro. Jesus não deixou, diversos textos falam a respeito do discipulado de Jesus,
mas ele não deixou uma forma que diz, olha, é essa e vai ter que fazer desse jeito aqui. Então, por exemplo, a gente vê que Jesus, ele fala, né, a respeito do discipulado, no grande grupo. Lá em Lucas 10:1, fala de 72 pessoas e que Jesus estava enviando essas 72. Então tinha um grupo grande de pessoas. Então como é que pode ser o discipulado? Ele pode ser numa classe grande, ele pode ser, olha, nós vamos ter discipulado todo domingo, tal hora, num grupo aí de 70 pessoas e que nós vamos fazer. Jesus fez assim, Jesus fez num grupo de 70, mas Jesus fez num grupo menor também, num pequeno grupo. Em Mateus 10:5 ele fala dos 12, que tinha 12 que estavam próximos a ele. Então, pode ser num grupo menor de pessoas. Tem igrejas que fazem o discipulado, né, o que eles chamam de grupos de discipulado. Olha, grupos de 5 pessoas, de 6, de 7 pessoas, que eles se reúnem uma vez por semana, esse grupo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Lê um texto bíblico, vamos orar junto. Se alguém precisar de alguma coisa, me procura no particular, para a gente conversar e orar a respeito. Mas discipula num grupo menor de pessoas. Tem gente que faz discipulado individualmente. Em João 21:17 é o texto em que Jesus chama Pedro para conversar com Pedro. Pedro, você me ama? Naquele momento não estavam os 70, não estavam os 12. Era um momento em que Jesus precisava falar com Pedro. Ele precisava questionar Pedro. Por quê? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Talvez Jesus queria agora perguntar para que ele se lembrasse, olha, a última vez que você olhou para mim foi quando você me negou. Você lembra disso? 3 vezes. Agora eu quero te perguntar também, você me ama mesmo? Porque eu vou enviar você para ser pastor. Eu estou pedindo para você cuidar das minhas ovelhas. Então o pré-requisito para cuidar das minhas ovelhas é esse. Você me ama de verdade? Eu te amo. Então tá bom. Jesus estava tratando com Pedro. E tem momento que você tem que tratar de maneira individual com a pessoa. Então tem igrejas que fazem o discipulado de maneira individual. Cada pessoa discipula uma outra pessoa, né, e faz desse jeito. Mas qual é o melhor modelo? O melhor é aquele que se adapta melhor à igreja local. E quem sabe qual é o que se adapta melhor a uma igreja local é o pastor da igreja local. Ele conhece o seu público, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece a sua cidade, ele conhece a cultura da igreja, a história. E ele vai dizer, olha, esse tipo não vai dar certo aqui, esse outro não dá certo ali, esse outro vai ser melhor, esse encaixa. Então o pastor é quem tem que definir esse tipo de coisa, né? Mas pode ser uma classe, pode ser um grupo menor e pode ser individual também, né? É importante ler livros sobre o assunto, né? Então eu coloquei alguns. Tem um do Bonhoeffer, né, discipulado, né, que é muito bom, né? O Josué Campanhã, discipulado que transforma, né? O pastor Abe Uber, né, tem uma igreja muito grande lá em Santarém, depois foi para Fortaleza, e eles têm um modelo de discipulado 1 a 1. Eu acho que é importante para conhecimento você conhecer todos os modelos, ler vários livros, né? Tem esse livro, né, muito bom também, O Discípulo, né, que fala também sobre o discipulado. Então é importante ler vários livros a respeito desse assunto. Tem um livro que saiu agora muito bom, gente. Olha esse aí, 42 lições sobre discipulado. Esse livro aqui, eu estou brincando assim porque fui eu que escrevi esse livro. Na verdade, quando nós começamos a ser impactados com a realidade do discipulado, eu queria que toda a igreja soubesse, que toda a igreja começasse a discipular. Então, nós fazemos lá no Bom Retiro 42 dias de jejum e oração, e são 42 porque a gente faz as 6 semanas, né? Então começa no domingo à noite e depois de 6 semanas termina no domingo à noite, num culto de encerramento também, né? Jejum e oração. E aí a pessoa escolhe o tipo de jejum que ela quer fazer, né? Então a gente ora cada semana por um motivo. E como a gente faz 42 dias de jejum e oração, eu falei para a igreja, olha, esse ano nós vamos fazer 42 dias de jejum e oração e nós vamos aprender sobre discipulado. Eu vou escrever um livro sobre discipulado para toda a igreja nesses 42 dias aprender sobre discipulado. Então a primeira semana fala sobre o discipulado na Bíblia, né? As 2 primeiras semanas é só para a igreja ver que discipulado é bíblico, que não é o pastor que está inventando nada. Então a primeira semana é sobre o discipulado na Bíblia. E aí vai falar sobre Moisés e Josué, sobre Elias e Eliseu, coisas importantíssimas que a Bíblia fala a respeito deles. Você sabia, por exemplo, que Elias, quando ele estava lá na caverna, parecia que estava depressivo, pedindo a morte, né? Eu quero morrer. Aí Deus aparece para ele e diz o quê?
Elias, eu quero que você faça o seguinte: vá ungir o rei, e ele dá o nome do rei, fala lá o rei que ele teria que ungir, e você separe Eliseu como seu sucessor. Qual que é o remédio que Deus dá para a apatia do profeta, né, que estava lá em depressão pedindo a morte na caverna? Vai trabalhar e vai discipular, vai trabalhar e vai fazer discípulo, porque quando você começar a trabalhar e começar a fazer discípulo, isso vai te revigorar. E ele então unge reis, e ele chama Eliseu para ser o seu sucessor, o seu discípulo, e ele começa a caminhar com Eliseu, o que dá um novo ânimo para ele, né, para o seu ministério. Então, a primeira semana é só sobre o discipulado na Bíblia, cada dia sobre pessoas discipulando pessoas, Moisés, Josué, Elias, Eliseu e assim por diante, né? Na segunda semana é só sobre o discipulado de Jesus, sobre como Jesus dava importância para o discipulado. Ele falou para a gente fazer discípulos, né? Ele discipulou e teve vários aspectos do discipulado que ele tratou, e nessa semana nós vamos ver isso. Na terceira semana, só sobre os benefícios do discipulado. Por que que o discipulado é importante? Entre outras coisas, aquilo que a gente viu aqui, né? Por que que o discipulado é importante? Na quarta semana, quais são as características de um bom discípulo? Na quinta semana, quais são as características de um bom discipulador? E na última semana, como iniciar o discipulado? E nessa última semana, eu deixo muito claro aqui, porque outras igrejas também se interessaram em usar e fazer também essas 42 dias, né, de jejum e oração, estudando sobre discipulado. E então eu deixo muito claro em como iniciar um discipulado, que a regra mais importante é: isso deve ser autorizado pelo pastor da igreja local. Eu não falo sobre modelos de discipulado, não falo que o certo é assim ou assado, né? Mas que cada igreja vai ter uma situação específica em que vai fazer o discipulado. Isso vai ajudar você e vai poder ajudar você, por exemplo, no discipulado que você deve fazer com seu filho. Lá na igreja, eu falo para a nossa igreja, até os 12 anos, o pai é que deve discipular o filho, a mãe é que deve discipular a filha. Depois disso, então, pessoas podem discipular pessoas, mas até os 12 anos, não tem nenhuma criança lá que pode dizer assim: eu quero que fulano de tal, o líder de jovens, seja o meu discipulador. Você tem menos de 12 para baixo, então o seu pai ou sua mãe deve ser o seu discipulador. E então, isso pode ajudar você, por exemplo, no discipulado com o seu filho. Pode ajudar você, por exemplo, no discipulado com grupos específicos da igreja, pessoas específicas da igreja que você pode acompanhar e pode levar essas pessoas à maturidade, né? Então, na prática, o discipulado, né, precisa disso, precisa de leitura. Respeite a estratégia da igreja, né? Então, coloquei ali várias coisas. Tem gente que faz grupo de discipulado, tem gente que é 1 a 1, tem gente que é apenas uma conversa informal. Não, nós vamos nos encontrar uma vez por semana para a gente bater um papo. Tudo bem, né? Então, faça como você achar melhor. Tem gente que faz no meio de semana, tem gente que acha que tem que ser na EBD, tem que ser uma classe da EBD, pode ser também. Tem gente que tem um material, né, para fazer discipulado, usa um livro, usa uma apostila, usa alguma coisa, né? Tem gente que, olha, eu li um livro muito legal, compra lá o livro, a gente vai ler um capítulo por semana e nós vamos nos reunir para poder estudar esse livro e para poder falar a respeito, né? Então você pode fazer de várias maneiras. O importante é que você faça discipulado, o importante é que você faça discípulos, porque essa foi a ordem de Jesus para a igreja, foi a ordem de fazer discípulos, né? E a última coisa, né, para o discipulado, né, ser importante na prática, me ajudei aqui, acho que não tá funcionando, é essa dica aqui: comece, sabe? Eu acho que o maior erro que nós fizemos, ou que eu fiz, né, como líder, foi de ficar esperando tanto tempo para começar o discipulado. Não, eu tenho que estudar muito, eu tenho que escolher a melhor estratégia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Nós precisamos começar a fazer discípulos. Nós precisamos olhar para o ID de Jesus e dizer: eu preciso fazer discípulos, eu preciso ter maturidade, e eu preciso também fazer com que outras pessoas tenham maturidade, né? A visão da igreja do Bom Retiro é transformar pessoas em autênticos seguidores de Jesus. Então eu preciso ser um autêntico seguidor de Jesus, eu preciso de pessoas para me ajudar. Tem um pastor que eu ligo para ele toda semana
para conversar com ele, para poder dizer: pastor, olha, ora por essa área da minha vida, eu preciso de mais oração nessa área aqui, né? E ele me pergunta, quando ele me vê, quando ele me liga, como é que está aquela área que você compartilhou, e eu tenho alguém para me ajudar a crescer, tenho alguém que me ajuda, alguém que eu posso compartilhar, alguém que eu posso abrir o meu coração, alguém que eu posso chorar junto. E eu preciso disso, mas eu preciso também fazer com que outros se tornem cristãos maduros. Então eu preciso discipular outros, eu preciso fazer com que outros sejam autênticos seguidores de Jesus. Eu preciso pegar uma pessoa que está iniciando a sua caminhada na fé e fazer ela crescer, e ver ela ganhando outros e discipulando outros para a honra e glória do Senhor. Então comece, né? Faça isso. Você vai ver que não existe alegria maior do que ver pessoas sendo transformados em autênticos seguidores de Jesus através da sua vida, através do discipulado que você vai começar a fazer, né? Para encerrar, tem essa frase aí do Otávio Paz, que ele diz: só erra quem produz, mas só produz quem não tem medo de errar. As massas humanas mais perigosas são aquelas em cujas veias foi injetado o veneno do medo da mudança. Não fique com medo. Eu vou tirar parte da minha vida, parte do meu dia, da minha semana, que já é corrida, para poder cuidar de pessoas, né? Faça isso, e você vai ver que não existe retorno maior na sua vida do que fazer com que pessoas frutifiquem, do que fazer com que pessoas amadureçam, e do que fazer com que pessoas se tornem autênticos seguidores de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, né? Falta 1 minuto para poder dar o tempo certinho, 6h45, e eu queria orar por você. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela confiança. Obrigado, Walter. Quero agradecer, né, por poder estar aqui compartilhando disso. Se você quiser comprar o livro, depois tem ali fora, tá bom? O livro custa R$20, tá bom? Tem lá a maquininha, a gente faz débito, crédito, troca por marreco, galinha, faz qualquer coisa, tá bom? Mas leva o livro para casa, tá? Vai ser importante para você também ter uma ideia de como começar aí os seus discipulados, tá ok? Vamos orar? Eu queria...